Oi, gente, eu sou a Paty, pra quem não me conhece, e hoje vamos falar de Casamento às Cegas em Itália. Sim, saíram os 4 novos episódios hoje, e em comparação com os 4 anteriores, eu gostei bastante, eu achei bem mais dinâmico, deu mais vontade assim, de assistir. Não sei, passou rápido assim pra mim assistir. Então, vamos lá, já vamos ficar aqui o que aconteceu com os casais. Já começo falando que perdemos 2 casais aí, a Elisa e o Alessandro, e a Giorgia e o Giovanni. Vou começar a falar primeiro da Giorgia e do Giovanni, que é um casal assim que, sério, dá nervoso. Tô rindo assim, mas dá nervoso. E nem tô brincando, tá ligado? Porque não dá. Sobre os dois, pra mim, sabe tipo aquelas pessoas que não têm coragem de terminar e ficam inventando desculpinha? Pronto, esse é o Giovanni. Porque ele inventa tanta coisa que não dá. Primeiro ele falou que ele precisava do espaço dele antes de conectar com a Georgia. Depois ele falou que não tinha atração. Depois ele entrou no tema de filho. Depois tudo era um problema. Até que o último problema foi que era a carreira. Ah, não. Que ela não ia se encaixar no mundo dele, que ela não ia se dar bem com os amigos dele. E por último, que foi assim um fator determinante aí já, porque não tinha mais desculpa, não tinha. Foi a carreira da Georgia, que a carreira da Georgia ia atrapalhar o relacionamento dos dois, né? Já teve uma hora na discussão, pra quem já assistiu, claramente ele falou que o trabalho dela era menos importante que o dele, que ele tinha muito mais responsabilidade que ela, assim, por assim dizer, que ele era muito mais importante só porque ele tinha funcionários e ela era como, tipo, uma por CLT, né? Então, achei assim, e só por causa disso o trabalho dela não é importante, né? Não tem sentido nenhum. E aí, ele não falou exatamente com essas palavras, mas tudo que ele falava dava pra entender que a carreira dela não era importante, que a carreira dela ia atrapalhar. Mesmo ela falando que não, se for pra deixar e eu cuidar dos meus filhos, de uma escolha que seja pra melhorar a minha vida, eu vou fazer. E ele toda hora meio que não, que não, que não. Só que claramente naquelas conversas, tudo tava indicando que era sobre a carreira dela. E aí ela falou isso pra ele e aí ele ficou pistola, ele não gostou, começou a chamar ela de mentirosa, que ele não tinha falado isso, manipulando a situação, na minha opinião. Tudo que ele faz e fala, tipo, ele projeta nela, né? Ele fala que ela que tá fazendo, quando na verdade é ele que tá fazendo. E o pior é saber que tem muito cara assim, tem muita gente assim que não respeita, que se sente melhor que as mulheres, que se acham superiores, acham que as mulheres sempre têm que estar disponível quando eles querem, como querem, na hora que eles querem. Me tira do sério, de verdade. Teve na hora também que teve um encontro assim, de todos os casais, que ele quis continuar conversando com ela, chamando ela de mentirosa, que ela tava falando dele pra todo mundo, sendo que em nenhum momento a gente viu ela falando mal dele, né? Ele encurralando ela pra conversar como se ela tivesse alguma obrigação de falar com ele, sendo que os dois já tinham terminado, assim. Que nervoso que me dá. Me tira do sério. Aí ela terminou com ele, aí o que ela fez? Ela ligou pra ele pra terminar, né? E aí ele ficou decepcionado porque ela terminou com ele por telefone. E eu fiquei, tá decepcionado por quê? Porque se fosse pessoalmente, as chances dele tratar ela mal eram gigantes. De tratar ela sem paciência, gritando, falando um monte de coisa, falando talvez até que ela tava louca, que isso não tava acontecendo, né? A gente sabe como que são as pessoas assim. Então foi muito melhor mesmo ela ter essa conversa por telefone. Aí ele falou que ficou decepcionado e eu fiquei pensando, decepcionado por quê? Sendo que você não teve iniciativa pra nem manter esse relacionamento e nem pra terminar. Você ficou aquele negócio, né? Nem como nem sai de cima, que o pessoal fala. Foi basicamente isso, assim, tratando a menina super mal. Ai, não dá. E a gente descobre nesse evento que tava todos o elenco reunido. A gente descobre que ele tava conversando com outra menina, que ele tinha feito uma conexão na cabine. Todo esse tempo. E aí a menina fala pra Georgia que não foi nada demais, só que eles estavam conversando. E a Georgia fala: quer saber, eu acho que vocês se merecem. Nossa, que cara bonito. Ale, ale. E ele saiu fora. E a Georgia, com uma elegância, assim, mas dava pra ver que ela tava bem chateada com toda aquela situação, óbvio. Mas ela foi muito elegante, assim. Eu tô doida pra ver o reencontro, pra saber se teve mais alguma coisa. E eu espero que a Georgia, assim, busque a felicidade dela, seja feliz. Então, pra mim, o que mais irrita nesse tipo de pessoa é querer pintar outra pessoa de ruim e que essas pessoas elas acreditam que estão certas, gente. Não adianta ficar batendo boca, debatendo, porque ela sempre tem razão, né? Na cabeça dela estão abafando, sempre tem razão, são vítimas da situação. Você que tá querendo o mal dela, então, assim, nessa situação é muito difícil manter uma conversa com essa pessoa, porque não tem como ter diálogo. E aí depois, se você tenta um diálogo, você sai como louca, mentirosa, e sai como uma pessoa ruim. Então, eu tô rindo aqui de nervoso. Tá errado aqui, não dá. Bom, gente, vamos pro outro casal, Nicolas e Karen. Melhorou bastante a relação deles, né? Eu achei que foi bem mais serena, bem menos perturbada do que os outros 4 episódios.
De cara, o Nicolas não falou pra família que a Karen tinha um filho, demorou aí pra falar. Eu acho que assim, porque ele conhecia a família dele, sabia que a família podia ter um preconceito, tem um preconceito sobre tudo isso. Mas a Karen falou, cara, é uma coisa muito séria, assim, você tem que falar antes da gente casar, não é uma coisa que você pode esconder. E realmente, não pode, né, gente? Eu acho que ele tinha que ter sido sincero desde o começo. Isso me mostrou um pouco, assim, de falta de maturidade por ele não ter falado logo de cara. Mas, enfim, decidiu esperar, esperou, acho. Aí depois ele contou, a família dele pediu um tempo para processar, mas decidiu aparecer, né? Demonstrando apoio tanto para ele quanto para Karen, porque a família dele conhece a Karen e consegue se sentir bem na decisão dele. Enfim, eu gostaria mais de ter visto mais alguma interação deles depois dela ter conhecido a família dele. Eu acho que faltou isso aí na edição. Eu vi e vivi na pele, uma época que eu morava lá, eu me relacionei também com uma pessoa dessa nacionalidade. Então, eu sei que isso pode acontecer, né? Não generalizando, óbvio, mas eu sei que isso pode acontecer e isso aconteceu comigo. Então, eu sei como as pessoas podem pensar de, por exemplo, o seu filho sair e conhecer uma pessoa estrangeira, sabe? Ter um relacionamento com uma estrangeira e sendo ela brasileira, né? Então, eu sei muito bem, assim, o difícil que pode ser, o pesado que pode ser. Acontece, volto a dizer, não generalizando, mas acontece sim e aconteceu comigo. Então, eles têm muito preconceito, assim. Uma pessoa que vem de fora, começa a namorar a pessoa, eles sempre acham que você tá com segundas intenções, nunca pode ser que seja uma aposta verdadeira. Por mais que a Karen more lá há anos, né? Tipo, ela tem a vida dela toda estabelecida lá, e eles ainda julgaram ela. Então, foi babado isso aqui. Muito chato, na verdade. E não é só os pais que ficam, é os irmãos, é os tios, é os amigos. Enfim, todos eles perguntam quais são as suas intenções com a pessoa, assim, sabe? Enfim, eu me lembro que eu recebi muita pergunta incômoda mesmo na época que eu tava com ele. E sobre a família dele, eu nem cheguei a conhecer. Eles tinham um preconceito tão alto que eles brigavam, tipo, todo dia, porque a gente tava junto, todo dia mesmo. E, sinceramente, foi livramento pra mim também, porque é muito ruim você se relacionar com uma pessoa que não dá certo com a família. E eu hoje vejo assim claramente, tem que ter uma relação muito boa com a família, porque você não casa, gente, só com a pessoa. Você casa com a pessoa, mas você precisa conviver com a família dela. Afinal, você também não quer que a sua... Por exemplo, imagina, você tem um namorado, ele é muito apegado à família dele, mas a família dele não gosta de você e ele fica longe dessa família. É muito complicado, não tem como. Lá mais pra frente, como disse Dani Bourgeois, né, a conta chega e esse cara vai jogar a culpa na sua cara. E eu acho que é verdade. E outra, eu também não quero que ele fique afastado da família dele. Se a família dele é legal, faz bem pra ele, por que eu vou querer que essa pessoa fique longe da família? Eu também não quero estar nessa situação aí no meio da família. Então, parar de falar de mim, falar aqui da Karen, falando da Karen. Na minha situação deu tudo errado, mas assim, graças a Deus, águas passadas. Mas falando da Karen, eu acho que fiquei feliz no final da família dele ter reconhecido que eles estavam com preconceito e deram uma oportunidade de conhecer ela, que ela é uma pessoa incrível, uma menina trabalhadora, mora fora, cara, mora fora não é fácil, é para os vencedores, é para aquelas pessoas, não vencedores não, mas é para aquelas pessoas que insistem e têm muita coragem e determinação, porque não é fácil, não é um mar de rosa que as pessoas pintam, então ela já, por fazer isso, já tem meu tiro o chapéu já pra ela. Então, assim, foi muito legal a família dele ter dado um passo pra trás e acalmado os ânimos aí. Cara, meio caminho andado pra mim. Porque é muito importante ter o apoio da família nesse experimento. Não só nesse experimento, mas pra vida, né? Às vezes a família não pode concordar com o que você faz, mas se elas te apoiam, se as pessoas falam, cara, vai lá, tô contigo. O que daí vier é muito importante, cara, para as pessoas fazerem as coisas, né? Elas podem falar, eu não gosto do que você tá fazendo, mas eu acho que elas têm que apoiar. Afinal, a decisão é da pessoa. É da pessoa e ponto, né? Então, como eu disse, a relação deles foi mais serena. Parece que eles estão melhor, tipo, conseguiram superar aquele lance da Ludo. Mas eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque o David falou lá no começo, não sei se vocês lembram, que a Ludovica tava falando ainda com o Nicolas por telefone, que ela ficava ligando para ele. E aí eles não entraram mais nesse assunto, e eles teve um encontro entre todo mundo, ele não conversou mais com a Ludovica, então a gente não sabe aí se isso é verdade, se isso é mentira, se isso aconteceu, se não aconteceu, se a cara sabe, se a cara não sabe. Então me chamou muita atenção. Talvez seja algo que já foi resolvido assim entre eles, ótimo, mas seria uma pergunta legal para fazer na reunião, né? Então, se já foi resolvido, ótimo. Se não foi, também seria uma pergunta para reunião, porque esse assunto ficou meio aberto, assim, ficou fora do contexto, assim, dos episódios. Parece que eles estão se dando bem, mas eu não acho que eles chegaram ainda no nível de casamento. Eu acho que eles vão dizer não. They're gonna in time. Parnicou,
Deu pra ver no episódio que ele ficou mais feliz, ele ficou mais tranquilo depois que ele contou pra família o que era o experimento, que ele tinha encontrado alguém, tinha sido legal e tal. Então deu pra ver que ele até ficou mais confiante depois que ele falou com a família dele. E ele falou tudo de uma vez, né? Então tá vendo? Diferente do Nicholas, que ficou demorando ali pra falar do filho da Karen, né? Então ele já falou tudo de uma vez. Gostei muito da atitude do Parma, eu gostei muito desse casal, Gergana e Parma. Eu achei muito legal, eu acho que eles evoluíram bastante, assim. Gosto muito da interação dos dois. E eles estavam muito apreensivos por causa da família. E afinal, eu gostei muito da família do Parme. Eu achei que, mesmo eles não concordando, eles deram a oportunidade de conhecer a Gergana, falando: não, vamos um passo de cada vez, vamos conhecer ela, vamos ver aqui como vai ser. Eu achei muito legal, tava esperando mais drama e não foi, nem da família dele, nem da família dela. Também tava esperando mais drama da família dela e eu achei assim uma interação ok, normal. A maior preocupação do pai dela aí é que o Parma não tinha cabelo. Como? Pai, é casamento, tanta coisa pra se preocupar, você tá se preocupando que o Parma não tem cabelo, né? Mas enfim. E outra coisa que me chamou a atenção dele também foi do pai, porque o pai também é estrangeiro vivendo na Itália, né? Então ele tava com coisa com estrangeiro, né? Ele tava com preconceito com estrangeiro também, então não sei se a Bulgária e a Índia tem historicamente alguma coisa aí. Falta conhecimento da minha parte, porque eu achei bem também outra coisa que me chamou a atenção, o pai dela sendo estrangeiro, também com coisa com estrangeiro. Sendo que o Parme, ele é de família indiana, claro que ele foi criado com os costumes indianos, só que ele nasceu e cresceu na Itália. Então ele também convive desde pequeno com a cultura italiana, né? Um misto aí das coisas. Então isso, gostei bastante da evolução dos dois, de relação do casal. Acho o casal é muito bonito, eu gosto da conexão deles. Se eu acho que eles vão casar, não. Eu não acho que eles vão casar. Eu acho que. Por quê? Porque ele mora em Firenze e ela mora em Milão. E em nenhum momento assim recebeu uma discussão muito séria sobre onde a gente vai morar depois de casar. Não teve esse papo. Então, por isso eu acho que eles não vão casar, acho que eles vão namorar, mas eles não vão casar. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios, assim. Próximo casal, Ione e Alessandro. É o meu casal favorito, Ione e Alessandro. Eu acho que os dois vão dizer sim, eu torço muito por esse sim, eu espero que aconteça. Eu gosto muito da interação dos dois. Tipo, não teve nenhum problema. Também pode ser bom e pode ser ruim, porque eles não sabem como eles gestionam o conflito. Eu quero ver muito, né? A gente viu no teaser que a família da Ione vem pro casamento, então eu quero ver muita interação, como vai ser da família da Ione com o Alessandro. Vamos ver o que vai acontecer. O Alessandro, ele tá bem mais tranquilo, ele tá vendo um dia de cada vez, assim. Eu acho que ele tá com a cabeça assim, isso é muito bom pra ser verdade, sabe? Já a Ione, você vê que ela tem um pouco assim de medo, mas ela nunca teve dúvida do Alessandro, né? Ela tá com ele fechado desde o começo, assim. Então eu espero que dê certo. Às vezes eu penso que esse experimento só acontece mesmo, tipo, em toda uma temporada, só pra um casal se encontrar, conectar e dar certo, sabe? Sobre Elisa e Alessandro, que é o casal também que deixou, como eu comentei no meu vídeo anterior, não é o meu casal favorito, não foi um casal assim, que eu conectei. Mas eu fiquei triste por os dois, porque deu pra ver que eles não conseguiram resolver nenhum conflito. Você viu que teve um conflito ali, que foi quando a Elisa tratou mal a amiga dela, o Alessandro não gostou, e aí ela tratou mal ele, e aí ela falou que não, mas ele falou que sim, e aí foi, depois disso, só ladeira abaixo. Só que eles dois não trabalhavam junto para resolver o conflito, então dava para ver que o nível de entrosamento, de química entre os dois não chegou ao ponto, né, de seguir em frente e tentar. Eles realmente decidiram cortar, não vi nenhum esforço, assim, nem dela, não sei, mas eu não vi nenhum esforço dele para tentar resolver a situação, sabe? Eles me passaram até uma vibe de um casamento às cegas brasileiro que teve aqui, que era uma moça do cabelo ruivo. Eu não lembro dela. Era o Gui, um cara do aeroporto, e a menina de cabelo ruivo. Ela alega, né, que ele tava tratando ela mal, fora as câmeras, e ela evitava expor nas câmeras para não queimar o filme dele, porque vai que eles ficam juntos. Mas não, ele não queria ficar junto. Isso faz tempo já, não sei nem que temporada foi. Mas esses dois casais me lembraram esse casal. Nesse sentido, assim, de conflitos, muita coisa a gente não viu. A gente viu ali algumas discussões, assim, fora câmera, mas não sabe de onde originou isso, o que foi que aconteceu, né? Enfim. Eu acho que faltou ali um pouco mais de contexto para entender, né? Por mais que tenha aquelas imagens, mas faltou contexto ali para poder falar mais alguma coisa. Sobre outro casal também, que começou muito bem, mas tá indo muito mal, é David e Lodovica. O que eu acho que tá acontecendo aqui?
Eu não sei se vocês já ouviram isso, eu não sei se vocês concordam comigo, o que que vocês pensam sobre isso, mas eu já escutei muita gente falar que tem homem que não gosta, né, quando a mulher toma iniciativa aí no sexo. Então, eu não sei, claro que não existe certo e errado, é sempre o que funciona pro casal, pros dois. Mas nesse caso aqui, eu acho que acontece um pouco disso. Eu acho que por a Ludovica ser bastante aberta, ser bastante expressiva, e ele não, eu acho que tá dando um conflito por causa disso. Pra mim, eles não casam, porque eu espero estar errado, espero que eles se gostem em casa, enfim, a gente descubra depois que eles estão super bem, né? Que pra mim, o que, que mais dá, né? Isso não interfere em nada na minha vida, nem que sim, nem que não. Estou só aqui comentando como, só como curiosa. Mas eu acho que não, porque até agora a gente não sabe o que, que é que tá causando ansiedade no Davi. Nenhum confessionário ele fala realmente o que incomoda ele com a questão da Ludovica. A gente só tem ali os depoimentos da Ludovica, ele não quer resolver conflito, ele não fala o que, que é. Então eu tô achando que ele vai falar não, porque eu não sei, porque até agora eu não consegui decifrar muito assim o David. Então, no geral, gente, né, resumo da ópera, a Ione e o Alessandro vão dizer sim e o resto vai dizer não. E se disser sim, não vai ficar junto. E se ficar junto, desculpa já antecipadamente, espero que vocês sejam felizes, mas eu não tô assim com uma intuição muito. Eu não tô muito confiante, não, nos casais. Eu acho que eles não chegaram ainda no nível de casamento. Pode ser que eles tentem depois ficar juntos, continuar namorando e tentar amadurecer a relação, mas se mas dentro desse tempo, um mês que eles tiveram aí para se conhecerem, eu acho que não foi suficiente para esses casais amadurecerem e chegarem ao nível de um casamento para si. É isso, vamos esperar o próximo episódio. Obrigada por assistir esse vídeo. É, gente, se inscreve no canal, dá like, compartilha esse vídeo com alguém que é fã de casamento às cegas também, ajuda a crescer esse canal, tanto para falar de reality show, como falar de séries, de filmes, de história de vidas, enfim. E sobre o que eu falei no vídeo anterior, né, sobre framboesa de ouro, eu acho que vai ficar pro México mesmo, porque deu uma animadinha melhor, assim, esses episódios. Eu gostei ainda mais do que do México. Mas, claro que o episódio de Altar define, né? Porque se eles saírem correndo de mão dadas, o Parno. Por exemplo, imagina agora que o Parno e a Jordana pegam as mãos e saem correndo. Sobre nós, ninguém vai saber de tudo, sai correndo, o que aconteceu no México, né? Então, fica puto também. Então, aí vai ser pai do duro, aí pode ser que a Itália recupere o troféu. Enfim, é isso, gente. Eu tô falando demais já. Tchau, valeu.